E eu gostaria de convidá-lo para a mensagem, para a pregação de hoje à noite. Nós vamos usar alguns textos da Bíblia, mas basicamente em Lucas e em Mateus. Então, se você quiser deixar sua Bíblia meio que aberta lá, no Novo Testamento, né? Já deixar lá em Lucas, capítulo 1, e eu vou estar falando de algumas passagens aí, os irmãos acompanharem, tá? Mais uma vez, vamos orar, falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos, a liberdade que temos no nosso país, de liberdade religiosa, de aqui podemos cantar, podemos abrir a Bíblia, pregarmos ao Pai, e quem quiser tomar decisões, ter diante do Senhor compromissos, servir ao Senhor, ó Pai. Agradecemos por isso no nosso país, pedimos que essa liberdade nunca venha acabar, pedimos que nós possamos aqui no Brasil, ó Pai, levar sua mensagem a todos que vão com certeza serem abençoados, vão ser motivados, desafiados a te servir. Oramos assim que o Senhor traga esperança verdadeira, conforto aos aflitos, salvação aos perdidos e crescimento aos teus filhos. O Senhor fale conosco e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Então a mensagem de hoje, irmãos, falando sobre o Natal, é celebrando e proclamando o Salvador. O mês de dezembro, como é bem comum, como sabemos, é o mês de celebração do Natal, que infelizmente perdeu o teor bíblico, né, e foi para o teor comercial. Já faz tempo, né? Quantas vezes nós ligamos a TV e vemos propaganda, promoções, né? Já começando desde o Black Friday, né, que já pegou no Brasil. Olha, senhor, começou nos Estados Unidos, é em inglês o termo, já virou moda aqui, né? Para você ver como o comércio pega força e a razão verdadeira do Natal vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Eu já falei para os irmãos que até mesmo lá na América do Norte, o Natal, né, ao invés de falar Feliz Natal, né, substituíram o nome Cristo do Natal por um X, justamente para não haver compromisso religioso. Então você tira a razão verdadeira, substitui por algo para que não ofenda as pessoas e para que venda mais. Mas a palavra Natal, ela significa nascimento. Nós usamos até hoje a palavra para se referir a isso. Quando falamos, qual que é a sua cidade natal? Quer dizer, onde você nasceu. Natal é nascimento, que vem do latim. Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. Eu já falei sobre isso numa outra mensagem. Mas por que então é celebrado no dia 25 de dezembro? Por causa de influências e tradições religiosas católicas. Um Papa Júlio I, de acordo com algumas pesquisas, há controvérsias, tá? O Papa Júlio I, ele introduziu essa celebração há mais de 1.600 anos. Nós fazemos esse tipo de celebração do nascimento de Jesus no dia 25. Os historiadores dizem que os primeiros crentes não celebravam o Natal, mas a Páscoa, tá? Sempre celebravam a Páscoa, igual aos judeus, que até hoje celebram a Páscoa do Velho Testamento, e nós celebramos a Páscoa com o sentido da ressurreição de Jesus, mas o Natal não era celebrado. Então somente os cristãos modernos, podemos dizer assim, celebram o Natal. Mas mesmo não sabendo o dia, que provavelmente foi em outubro, não foi em dezembro, por causa da época do ano em que os pastores ficavam nas montanhas pastoreando, de onde receberam a mensagem angelical do nascimento de Jesus, não era dezembro, era provavelmente outubro. Mas mesmo não sabendo o dia exato, nós sabemos que aconteceu, não podemos negar isso. Existem grupos religiosos que dizem, não, o cristão não pode celebrar o Natal, é coisa pagã. Não, está certo que dia 25 de dezembro era comemorado, era celebrado, né, festas pagãs romanas, gregas, nórdicas, e que foi adotado para ser cristianizado. Está certo, dia 25 de dezembro foi assim, tem essa história, mas nós podemos usar o dia 25 de dezembro também para agradecer o fato do nascimento de Jesus. Amém? Não devemos pular dia 25 de dezembro, mas também dia 25 celebrar. Então nós aproveitamos todo esse tumulto, as lojas abertas,
até tarde, o povo gastando, comprando, dando presente, e falaram: sabe por quê que nós temos a razão maior de celebrar o nascimento de Jesus, o maior presente? E aí você fala de Jesus. Então, eu gostaria de te motivar a ter a mesma reação de José, Maria, os anjos, os pastores, os magos, Simeão, Ana e todos os outros que reagiram ao nascimento do menino Jesus. Como que eles reagiram? Eles reagiram com fé, com adoração, com obediência. Mas a história tem uma ordem, irmãos. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu numa sequência. E foi prometido desde Adão e Eva, quando eles pecaram. O Velho Testamento vai falando de Jesus o tempo todo. Isaías promete, né? Eis que a Virgem conceberá. E no Novo Testamento acontece que o anjo Gabriel fala para Maria do nascimento de Jesus através dela. Uma virgem, nunca aconteceu na história, mas ela agora daria luz ao bebê, ao Salvador Jesus Cristo. Depois disso, Maria visita a prima dela, Isabel. Isso está lá em Lucas capítulo 1, tá bom? As duas histórias. Ela visita Isabel. Ela estava grávida, recém-grávida, né? Isabel, sua prima, estava de 6 meses grávida. E aí então, João Batista, no ventre da mãe, fica alegre, esperneia, porque ali do lado, na frente, estaria a mãe do Salvador e o bebê, Jesus Cristo, que estaria para nascer. Aí já é uma prova até mesmo de que a vida começa muito mais cedo do que a gente imagina. Não é na hora que sai do ventre, mas naquele momento. João Batista adorou a Jesus, que foi recém-anunciado. Olha para você ver, irmãos. 2 bebês, 2 fetos ali, um perto do outro, e João Batista, o primo, já adorando, já celebrando o nascimento do Salvador. Depois, o nascimento de Jesus foi esclarecido a José, porque José queria largar Maria assim que soube da gravidez. Eles eram noivos, não casados, e ele queria, a alternativa melhor na cabeça dele era: vou abandonar, eu vou fazer o papel feio da história, que eu abandonei a mulher grávida. Mas o anjo falou para ele e ele não abandonou. Nós pregamos sobre isso no domingo passado. E Jesus é Emmanuel, Deus conosco, domingo retrasado. Aí Jesus nasce em Belém, Lucas 2. E agora nós vamos falar sobre o sermão de hoje. Ele foi anunciado pelo anjo do Senhor aos pastores que estavam no campo. Então, nós vamos ver a reação das pessoas que receberam essa notícia maravilhosa. Então, Lucas capítulo 1, versículo 31, gostaria que você observasse e aprendesse a ter a mesma resposta de celebração e proclamação do nascimento de Jesus. Antes um pouquinho dos pastores, foi a própria Maria. Então, Lucas capítulo 1, versículo 31, o anjo Gabriel falou com ela e disse assim no verso 31: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Irmãos, quando isso aconteceu, o anjo ele proclamou o nascimento. Os anjos, irmãos, eles servem a Deus. A palavra anjo significa mensageiro, tá? Eles assistem diante de Deus desde que eles foram criados. Eles são servos de Deus e levam a mensagem de Deus, adoram a Deus e trazem a mensagem de Deus para o ser humano. Então eles têm a notícia quente, a notícia inédita, ao vivo. Não existe mais noticiário mais atualizado do que dos anjos. Porque Deus fala uma coisa, eles já vêm de imediato e cumprem exatamente o que Deus falou. Esse anjo Gabriel chegou para Maria e falou para ela: Eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, chamará seu nome Jesus. Olha, ele falou que ele ia ficar grávida e falou que o nome do menino era Jesus. Quer mais certeza do que isso? Não tem como errar. Não é igual aquelas profecias de fim de ano, Nostradamus, que acertou não sei quantos por cento das profecias. Irmãos, os anjos falam a verdade porque eles recebem a mensagem de Deus.
Eles não dão meia mensagem e nem acrescentam, eles falam exatamente, foi assim que aconteceu. Você vai ter um bebê, o nome dele é Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, a proclamação do anjo para com Maria. Nós vimos que a outra reação que foi do fato do nascimento está lá em Lucas 1, 46 e 47. Lucas 1, 46 e 47. Para facilitar um pouquinho, até poupar um pouco a minha voz, vou pedir a ajuda de alguns para ler para mim, tá bom? Pedir para o irmão Fernando ler os 2 versículos. Por gentileza. Lucas 1, 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, irmãos, aqui foi exatamente quando Maria visita Isabel, sua prima. E aí tem um cântico de Maria, e ela canta essa música, não sabemos a melodia, mas só sabemos que parte do coração dessa mulher, dessa serva obediente. Maria, irmãos, ela era virgem, tá? Ela não teve nenhum filho antes disso, mas depois do nascimento de Jesus, ela teve vários filhos, tá? E a Bíblia nos relata sobre isso. Mas Maria não era perfeita, tanto é que ela precisava de um Salvador. E esse texto é uma prova clara de que Maria precisava de um Salvador, porque ela falou aqui, ó, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem não precisa de ajuda, não precisa de salvação, né? Quem já está salvo, para que precisar do Salvador? Aqui, essa mulher, Maria, ela se exalta, ela exulta, né, como o primeiro hino, ela engrandece a Deus, ela canta, ela proclama, ela celebra o nascimento de Jesus Cristo. Então essa foi a reação da Maria, ela celebra o nascimento de Jesus. O próximo texto, Lucas capítulo 2, agora nós vamos ler do 9 ao 11, eu vou pedir aqui a outro irmão que faça essa leitura. Lucas capítulo 2, do 9 até o 11. Onde ele estava, e agora o Senhor olhou ao redor, e cada tomado grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temas, não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas que lhe venham perdido. Esse é a palavra para todo o povo. E hoje, na cidade de Davi, ele nasceu o Salvador, Jesus, o Senhor. Obrigado. Dá para ver, irmãos, que o anjo que apareceu aos pastores, enquanto estes estavam no campo, estavam fazendo o seu trabalho noturno, quando o anjo veio também dar um recado para eles, não só para Maria, não só para José, mas para os pastores, e Deus tem um propósito, quando faz tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, sabe? Não foi acidente, não foi que os anjos estavam vindo e de repente viu um monte de gente lá trabalhando com ovelha, mas peraí, deixa eu dar um recado para eles também. Não estava nos meus planos, não, irmão, estava nos planos de Deus. Por quê? Quando o anjo chega, ele sabia que aqueles homens iam tremer de medo. E é isso que nós fazemos diante do desconhecido, diante do incomum, diante dos milagres. Nós temos reações, irmãos, que não são naturais, porque você não vê isso acontecendo toda hora. De repente, aqueles homens de noite, vem um anjo. E o anjo dá esse recado. Imagina aqueles homens que trabalham no meio do sereno, que trabalham no campo. Não é qualquer coisa que assusta um pastor, tá? Ele está acostumado a ver, além de ovelha, que não assusta ninguém, né? Acostumado a ver lobo, ver leão, ver urso, ver ladrão, de tudo quanto é jeito, tentando roubar o rebanho. Mas agora ele vê alguém diferente, alguém sobrenatural, alguém que é claramente alguém que não é dali e de nenhum lugar da terra. Alguns hoje podiam falar um alienígena. Isso é uma substituição frajuta para falar de coisas que você não entende. De fato, eles eram de fora daqui, não eram do meio, mas eles vieram do céu trazer uma mensagem clara e divina, e eles falaram: não temas. Olha o que o anjo falou, primeira coisa, antes de dar o recado, não temas. Por quê? Porque sabia que aqueles homens estavam tremendo. Na hora que falaram isso, falou: porque eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que eu vim aqui, eu vim em paz, basicamente isso. Eu vim trazer notícias de alegria que vai ser para todo mundo, não é só para vocês, não é só para um,
para todo mundo. Na cidade de Davi, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então aqueles anjos proclamaram a mensagem. É isso, essa que foi a reação dos anjos, irmãos, diante do fato do nascimento de Jesus. Então nós vimos primeiramente que o primeiro anjo proclamou a Maria, que Maria celebrou o nascimento do próprio filho, que seria o Salvador dela. E os anjos aqui, eles proclamam para os pastores. E aqui diz mais ainda, que o irmão Maurício já leu, o verso 13, que os anjos, além de proclamarem aos pastores, eles celebraram de uma maneira, irmãos, que não tem como a gente imaginar. Nós estamos ensaiando o coral da igreja, e é tão gostoso ouvir as vozes, né? O talento que Deus deu a cada um. E quando um junta com o outro, né? Coisas acontecem, né? Fica bonito. Vocês vão ver domingo que vem, se Deus quiser. Ninguém aqui é profissional, mas nós estamos fazendo de coração, tá? Mas imagina no céu, irmãos, onde eles fazem isso dia e noite. Desde que foram criados, eles adoram ao Deus Altíssimo, com tudo que eles são. Aqui os anjos se juntam nos servos e cantam. Diz aqui o texto, né? Apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Irmãos, a glória é a Deus e bênção aos homens. Quando as coisas vêm de Deus, o ser humano é beneficiado, é abençoado. Deus nos criou para a glória dele. E quando a glória dele é manifestada, nós somos abençoados. Satanás, ele tenta enganar o ser humano que o jeito de Deus, o tempo de Deus, a forma de Deus não é a melhor. Que Deus não quer a nossa felicidade. Os anjos acabaram de declarar aqui, irmãos, o contrário, que é para a glória de Deus e boa vontade para com os homens. Por quê, irmãos? Porque o ser humano está perdido, direto indo para a condenação. Não porque Deus quer que o ser humano vá para o inferno. Deus nunca planejou isso. Deus nunca intentou. Deus fala que a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. E quando as pessoas então recebem o presente gratuito, que é a salvação, que é o Salvador que veio, o bebê na humildade, mas que veio da glória para salvar a humanidade, essas pessoas são abençoadas, são beneficiadas, boa vontade para com os homens. Dá para ver os anjos fazendo isso? Os anjos não se aguentam, irmãos, eles proclamam, eles celebram e ao mesmo tempo evangelizam. É isso que eles estão fazendo aqui. Boa vontade para com os homens. Vai ser para todo o povo. A outra reação que temos é a dos pastores. Os pastores ouviram aquilo e como que eles reagem? Será que eles vão para casa tímidos? Puxa vida, bem que o anjo falou, não vamos ter medo, então vamos alegres, mas vamos ficar calados para não ofender ninguém. Cada um tem sua crença, não vamos causar problemas. Eu quero ter paz com todos os homens. Esse tipo de paz quer dizer evitar conflitos, porque você não está pregando a verdade, não é paz verdadeira. A paz verdadeira vem quando você fala a verdade, que a verdade entra na vida, tira o ruim, deixa o bom, põe o bom, né? Mostra aquilo que é mal na sua vida e a solução de Deus. Os pastores fizeram a única coisa, a única resposta concebível, esperada de Deus e capacitada por Deus, que é de proclamar. Olha o que eles fizeram, irmãos. Lucas 2, versículo 15. Lucas 2, versículo 15. Vai até o 18, tá? Lucas 2, 15 a 18. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Irmãos, aqueles pastores que estavam com temor no início, agora estão sem medo e sem vergonha, no bom sentido. Eles foram com ousadia
de onde eles estavam, do trabalho deles, e falar: vou correr agora, eu vou anunciar, vou falar para todo mundo, depois que eles viram com os próprios olhos. Interessante que é assim com o nosso testemunho, né, irmãos? Lembra foi André que chamou seu irmão Pedro, né? E foi Filipe que chamou Natanael para ver Jesus, que eles encontraram Jesus, eles convidaram outros para vir e ver. Natanael estava com dúvida e ele falou: venha e veja. Não tem que ficar te convencendo, só veja e vem ver. Às vezes tem cristãos que falam: pastor, eu tenho medo, vergonha de falar da minha fé, eu não sei falar. Dá para você só convidar a pessoa para ver Jesus? Nesse sentido, você não tem que saber tudo, mas fala o que ele fez na sua vida e fala: ó, veja o que Jesus já fez para mim. Eu não sei os versículos de cor, mas eu sei que ele me salvou. Ele transformou minha vida, eu pedi perdão, pedi salvação. E aí é bom você saber os versículos, porque você pode mostrar, mas o fato da salvação é real. O fato aqui, no caso do nascimento de Jesus, foi real. Aqueles pastores, eles foram confirmar com os próprios olhos. E assim que confirmaram, eles viram lá José, Maria e um bebezinho. Lugar mais simples que imagina. Casal simples, no meio da dificuldade, da pobreza, aquele cheiro de animal, aquele bebê chorando. Mas por que eles tinham certeza absoluta que era o Salvador? Porque Deus mandou o seu mensageiro para falar: olha, vai acontecer isso. Eles creram, eles foram, viram e saíram, irmãos, proclamando para todo mundo. E todos os que ouviram se maravilhavam do que ouviram. Essa é a reação, irmãos, quando nós, com ousadia, falamos de algo verdadeiro, algo que nos aconteceu. Quando nós pregamos sem ousadia, fica como se fosse uma historinha decorada, que não afetou a gente em nada. Mas quando é algo que mudou o nosso viver, que mudou o nosso coração, nossa convicção, então não dá para segurar. Não tem como. Não tem como. Então aqui foi o que aconteceu. Os pastores proclamaram o nascimento de Jesus Cristo. Aí, eles celebraram, versículo 20. Olha lá o que diz. Lucas 2:20. E voltando-se os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então eles começaram com medo, saíram para confirmar, proclamaram com ousadia e voltaram com alegria. Olha para você ver, que bênção, né? O Evangelho não vem para deixar as pessoas tristes, vem para transformar, vem para virar de ponta cabeça. Eu já vi até autores cristãos falarem, mais ou menos usar essa terminologia: vamos virar o mundo de ponta cabeça. Não porque a gente tem poder, mas porque o Criador dos céus e da terra mexe com a estrutura da criação. Porque o homem e a mulher está perdido na escuridão, na tristeza, na fossa, e agora recebem as boas notícias, a esperança, a perdão. Um Deus vivo que te criou, mandou o remédio, mandou o Salvador. O que você faz com essa notícia? Então, por isso eu digo, o Natal tem que trazer respostas na vida do cristão. Qual que é a sua resposta diante do fato do nascimento de Jesus? Tem que ser uma dessas, ou todas elas. E a minha resposta seria basicamente isso, né? Reconhecer o nascimento de Jesus. Maria, ela falou: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ela reconheceu que precisava de salvação. Você reconhece? Quando se fala do Natal, do nascimento do bebê Jesus, o Salvador, Salvador para quê? Salvador de quem? Dos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. O Salvador de todos. Mas para que isso passe efeito, é preciso você reconhecer, assim como Maria fez: meu Salvador. O meu Salvador. Jesus Cristo quer te salvar. Deus, ele vai fazer isso através do seu Filho dele, Jesus Cristo. Então, a outra resposta seria a celebração, como os anjos celebraram, como os pastores celebraram, como Maria celebrou. Você celebra. Aí é motivo de cantar no Natal, né? Mesmo quem não pode, não quer, não tem tempo, né, de participar cantando, mas sentado, você está louvando também, com o seu coração. E aí também você deve proclamar, não ficar quieto com essa mensagem.
O Evangelho não é uma mensagem para você guardar no bolso ou para trazer no domingo na igreja, irmãos. O Evangelho é para você sair falando, para você sair distribuindo. A irmã Beth, domingo passado, né, falou sobre os folhetos, lembra disso, né? E a irmã Beth desafiou para dar os folhetos. E falou: quem levar, dar 10 folhetos, eu vou desafiar vocês. Eu não perguntei, não sei se ela perguntou, mas cria esse hábito, põe folheto na carteira, põe no carro. Cada vez que você vê alguém, dá um folhetinho. É o mínimo que podemos fazer. Talvez você não tenha tempo de falar do Evangelho, mas você tem tempo de dar o Evangelho, né? De distribuir a mensagem. Isso faz diferença, com certeza também. Então proclame, seja ousado, não esconda. Proclame alto dos montes, proclame para os seus amigos e conhecidos. Então é essa mensagem que eu queria deixar para você. Celebrando e proclamando o Salvador Jesus Cristo. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Eu te desafio a fazer mais, se você já tem feito. Nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento, fazer uma oração. Talvez você ouviu essa mensagem, essa palavra. Talvez você pode ter falado: puxa, que bonito, né? A palavra de Deus, ensinar essas reações, né? De reconhecer, celebrar, proclamar. Mas eu nunca reconheci que eu fui pecador, que eu sou pecador. Eu nunca pedi perdão, nunca pedi salvação. Nunca chamei Deus de meu Salvador. E você gostaria de fazer isso? Talvez Deus está tocando no seu coração e falando: eu gostaria de fazer isso. Não porque é para salvar outros, mas porque eu preciso de salvação. Se esse é o caso, você nunca fez isso, você pode fazer isso agora. Se você já fez, não precisa fazer de novo. Uma vez na vida. Mas se você nunca se arrependeu e pediu perdão, salvação só em Jesus, você pode fazer isso. Deus está tocando no seu coração que você deve fazer isso agora. Levante sua mão. Só eu estou olhando, não precisa ninguém ficar olhando. Por que eu estou olhando? Porque eu quero orar com você especificamente, se esse é o caso. Levante sua mão, se Deus tocou para você se arrepender e crer em Jesus. Se você já fez isso, mas você não tem proclamado, Deus tocou no seu coração, proclama, não tenha vergonha. Levanta a mão: pastor, Deus está tocando, amém. Eu quero proclamar. Eu quero ser ousado como os pastores, sair falando, sem medo, sem vergonha. Eu não tenho falado como deveria. Pastor, ora por mim. Eu quero ousadia. Eu peço a sua oração por mim. Levanta sua mão. Amém. Amém. Seja no trabalho, seja na família, vizinhança. Talvez você está aqui, você reclama de coisas do dia a dia, mas às vezes se esquece de agradecer desse presente maior. Jesus, que já veio. Não é ficção, não é mentira, não é historinha. É verdade, Ele veio e mudou tudo. Você quer celebrar mais? Pastor, olha por mim, eu quero ser mais grato, eu quero celebrar no dia a dia. Não só dia 25, todos os dias. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que o Senhor já tocou no coração, que levantaram as mãos, que eu pude ver, mas todos aqueles que mesmo vão levantando a mão, o Senhor falou no coração. Ajude cada um, ó Pai, a tomarmos a decisão que o Senhor quer, seja de crer em Jesus como Salvador, ou os que creem a celebrarmos com alegria e proclamarmos com ousadia. Senhor, abençoe a tua igreja e ajuda-nos nesse fim de ano a não perder o foco na correria das compras, que a gente não se esqueça do que já nos é dado de graça, a salvação em Jesus. Em nome de Jesus, amém.